Boa noite, camaradas. A década de 1990, vou contar um pouco uma história que talvez não seja uma história muito alegre, mas é importante que a gente converse a respeito dessa história. A década de 1990, ela se afirma como a década da suspensão do socialismo, como ideologia e projeto de sociedade de amplas parcelas da vanguarda proletária. Os estados operários, ainda que burocráticos, constituíam fortalezas criadas pelos trabalhadores em sua luta contra o capital. E esses estados operários desapareceram, deixaram de existir. A destituição dos dirigentes burocráticos não aconteceu por meio de uma revolução política, como aquela pensada por Trotsky ou por Moreno. Nós não tivemos a recuperação da democracia soviética, mas nós tivemos o triunfo da reação burguesa e a restauração capitalista nesses países. Esses episódios são muito importantes e devem ser refletidos pelos socialistas do mundo inteiro. Trotsky se preocupava, por exemplo, com o destino da União Soviética. Dizia que esperava que a inevitável queda do regime burocrático não levasse consigo para os abismos da história todas as conquistas sociais pelas quais várias gerações do povo russo pagaram o preço de inumeráveis sacrifícios. Essas conquistas sociais, elas desapareceram. Os préstimos do stalinismo, a restauração, jamais serão esquecidos pela vanguarda proletária. Esses préstimos têm um nome: traição. Esses préstimos têm um nome: traição. Com a restauração, advém um retrocesso na consciência de milhões de homens e mulheres que perdem referência em um projeto alternativo de sociedade. A base desse retrocesso é material, é a contra-revolução econômica e social. É essa mudança que impacta a consciência dos trabalhadores no mundo inteiro. Camaradas, a começar dos anos 1990, a consciência da nossa classe gira em uma direção não favorável. O choque dos acontecimentos do leste produz uma erosão ideológica no movimento operário. Erosão tão profunda que a classe luta e não enxerga além do cotidiano e do seu nublado horizonte. Essa é a situação que nós nos encontramos nos últimos anos. Alguém mais esperto pode perguntar o seguinte: por que então vocês ainda acham que é possível arrancar a alegria ao futuro? Porque com tudo isso, podia imaginar que não é possível mais arrancar a alegria ao futuro. Camaradas, não há qualquer lei universal que afirme que o socialismo não volte a gozar de autoridade junto à classe operária. Os trabalhadores não param de lutar. As condições objetivas de luta e resistência, infelizmente, não são suficientes para vencer o capitalismo. É preciso um projeto de sociedade que a vanguarda proletária se sinta disposta a sacrificar suas energias para poder realizar. A nossa organização, o mais, que está nascendo nesse dia, que entra para a nossa memória, para a nossa história, como um dia muito importante. O mais, ele surge com o intuito
de contribuir, ainda que de maneira modesta, para um novo reagrupamento de forças que fortaleça a luta dos marxistas revolucionários. Estamos ainda perante mudanças quantitativas, o que não quer dizer que elas não possam vir a se constituir na antessala de transformações mais profundas, inclusive no terreno subjetivo. Só a luta de classes pode nos oferecer a matéria-prima para a manufatura da revolução. Há sinais de modificações muito interessantes. Confiamos que a classe trabalhadora voltará a lutar pelo socialismo. Infelizmente, começamos de um ponto recuado. A história não andou para frente, com a perda de posições mediante a liquidação dos estados operários. Por mais espetacular que tenha sido a derrota do stalinismo, esse fato não atenua o peso dessa causa momentaneamente perdida. Oxalá que esse passo atrás, a liquidação dos estados operários, seja compensado com 2 passos à frente. Nós falamos muito do Mayakovsky. Eu queria citar o Mayakovsky do Nordeste, um pernambucano chamado Siba, lá do Pernambuco. Ele diz que toda vez que dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu espero que hoje o mundo esteja dando um pequeno passo, esteja saindo do lugar. Muito obrigado, boa noite.